uma pergunta eu lhe faço. Você tem amigos? Amigos, da maneira como você concebe, da maneira como você interpreta, mas o importante é dizer, tens ou não amigos? Alguns dizem que têm muitos amigos. É incrível que pareça. Eu já tive uma grande discussão com os mais velhos na nossa cultura, se uma mulher pode ou não ter um amigo. Pode ou não? É uma grande discussão, não imagina onde isso vai parar. Mas, esta hora, a pergunta é, você tem um amigo? Um amigo? Você é um rapaz? Tem um amigo que também é rapaz? Você é uma menina, tem uma amiga? Tem? Bem, ter amigos é boa coisa, a Bíblia fala muito de amigos. E nós encontramos uma amizade perfeita. No livro de Samuel, encontramos na Bíblia uma amizade entre dois jovens valentes, isso é, Jonatas e Davi, grandes amigos e que fizeram inclusive várias promessas e que um teve que cumprir, mesmo sem a presença do outro, porque já era falecido, mas são amigos porque conversavam, faziam o impossível um para o outro, sacrificavam-se um para com o outro e temos lições satisfatórias que aproveitamos a partir deste relacionamento entre Davi e Jonatas. Porém, a minha pergunta é, tens um amigo? Vamos falar um pouco sobre amizade. Bem, deixa eu buscar aqui. Acho que é importante buscarmos aqui na internet uma definição da palavra amigo. Não é? O que é que significa amigo? Aqui me diz que ama, que demonstra afeto, amizade. A segunda opção diz que em que há amizade, benevolência, amical. Bem, são estas, um com adjetivo, e são estas as opções que nos dá o dicionário, pese embora ter encontrado 1.650.000.000 de resultados relativos à palavra amigo. Só na internet, isso é muito, quer dizer que escreve-se muito sobre amigo, fala-se muito de amigo, e isto é importante. O que é um amigo? O que é um amigo? Isso é uma pergunta. Eu tenho aqui também uma definição minha que diz assim, que um amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. Amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, não é? Depois diz que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. O amigo não precisa ser alguém completamente idêntico. Eu gostei dessa definição. Boa definição. Que é um amigo. Você pode me dar a tua definição de amigo? Pode? Eu estou interessado, quero saber qual é a sua definição de amigo. Anda lá, pensa. Amigo é... Cada um tem a sua definição. É provável que você concorda com essa definição que eu acabei de ler aqui. Pode ser. Mas cada um tem a sua percepção sobre este termo, amigo. Bem, eu gostaria que nós fôssemos um pouco mais para o significado etimológico da própria palavra. Vamos um pouco mais ao fundo para saber um pouco da origem dessa palavra. Então deixa eu abrir mais outro meu capítulo. Vamos ver qual é a origem da palavra amigo. Diz que a origem da palavra amigo, a etimologia, a origem da palavra amigo,
A palavra amigo deriva do latim amicus, com o mesmo sentido, amigos. Bem, não tem lá muita diferença, não é? Aquela que demonstra afeto, segurança, aquela que está sempre presente, apoia o outro. Bem, este é o significado da palavra amigo, segundo o dicionário e algumas pesquisas feitas da língua portuguesa. Porém, eu quero falar algo muito importante. Eu já tive 3 amigos na minha vida. 3. Andei em volta de centenas de pessoas, mas só tive 3 amigos. Tive muitos conhecidos, tenho até hoje muitos conhecidos, mas só tive 3 amigos, 3 só. Quando era pequeno, tive um. Na minha adolescência, tive um. E agora que começo a me preparar para a velhice, tenho um amigo. E em todos os momentos, os meus amigos foram os meus mais velhos. Uma coisa que nunca foi sempre comum. O meu amigo de infância era da minha igreja. Na adolescência, o meu amigo não era da minha igreja. E agora que sou mais velho, meu amigo é da igreja. Por que eu estou aqui a mencionar ser da igreja ou não ser da igreja? Que importância tem? Qual é a importância de ser ou não ser da igreja? A Bíblia tem uma passagem, é melhor que eu vá a essa passagem. Deixa eu procurar onde é que está. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. 2 de Coríntios 6, 14 e 15. Ela diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ok? Vamos devagar, vamos por parte. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Há uma particularidade muito importante aqui, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Este deve ser um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia. Deve ser, creio eu. Eu não tenho dúvida que esse é um dos mais polêmicos assuntos na Bíblia. Só que às vezes passamos assim muito rapidinho e falamos pouco sobre isso. Este deve ser um dos mais polêmicos assuntos da Bíblia. Ele está a dizer: não vos prendam em julgos desiguais com infiéis. Em outras palavras, está a nos dizer que não é aconselhável termos este jugo, nos apegarmos, estarmos em laços com infiéis. Quem são os infiéis? Não é? A palavra diz tudo, né? Infiéis para com o Senhor. Aqueles que não querem permanecer fiéis a Deus porque não reconhecem Deus como Deus é, ou então porque eles dizem ser crentes, mas com as suas próprias ações e as suas atitudes demonstram que não confiam, não creem nesse Deus. 1 de Timóteo 3, versículo 5, diz que fazendo-se de piedosos, mas negam a eficácia da palavra com suas próprias ações. E até recomenda que destes aparta-te. A Bíblia diz que destes aparta-te. Melhor fugir, não andar com esse tipo de pessoas. E aqui está a dizer que não vos prendam em julgos, em acordos, em laços com este tipo de pessoas.
Mas alguém pode dizer, não, eu não concordo. Bem, primeiro é que você tem suas ideias. É normal ter suas ideias. Mas é bom saber que nenhuma ideia sobre a face da Terra é permanente, não é? Então, por mais que tenhas 4 toneladas de ideias, ou muito mais do que isso, bem, estou aqui a utilizar metáforas, não é? Para fazer sentido. Mas, por mais que tenhas uma multidão de ideias, é preciso saber que as tuas ideias não têm consistência absolutamente nenhuma, porque se o homem vive 70 anos, depois de 70 anos você fica. Pode dizer que não, mas há aqui pensadores que desenvolveram filosofias que até hoje permanecem, como Plato, Aristóteles, como, por exemplo, Plato escreveu um grande livro, The Republic, e é muito importante. Até hoje nas universidades, grande parte do que se aprende quando se faz Government Studies, estudos sobre governos, e quando se fala de política, busca-se o pensamento de Plato. Hoje fala-se muito do comunismo à luz dos pensamentos, a ideologia de Karl Marx, que foi filho de um pastor evangélico alemão, judeu alemão, e desenvolveu uma teoria, não é, que através dela ele queria demonstrar claramente como o sistema socialista é eficaz e pode ajudar a manter estável as sociedades, mas da perspectiva dele, não é? Segundo a visão dele, olhando para aquilo que são a experiência dele bíblica, religiosa e os conceitos que a Bíblia também introduz, só que ele esquece que a Bíblia é um livro de um Deus perfeito, falando para uma raça humana caída no pecado. Então ele esquece esse lado, infelizmente, mas outros com mais intenções pegaram naquela filosofia, que na altura era a filosofia da época, e transformaram em regras e padrões que haveriam de orientar as sociedades do amanhã. E com estas ideologias, muita coisa foi pervertida, o mundo ficou dividido em 2 grandes grupos, os capitalistas e os socialistas de um lado, morreram muitas pessoas, fizeram muitos pobres, milhares e centenas de milhares de pobres, deslocados, houve muita guerra, etc, etc, etc. Bem, o que é que nós queremos verdadeiramente falar com relação a amigos? Se a Bíblia nos diz não vos prendais em julgo desiguais com infiéis, o que é que ela quer dizer? Muitas vezes só levamos essa perspectiva no contexto do casamento, não é? Que é para não entrarmos em julgo desigual. Na minha língua, em Ubuntu, há alguma coisa que chamamos que é canga. Eles utilizam isso para os bois, colocam assim uma tábua que passa assim no pescoço do boi e do outro, e eles vão puxando a charrua quando estiverem a lavrar. Agora, quando um é alto e o outro é baixo, as discrepâncias já começam ali. E às vezes um é mais rápido que o outro é mais lento. Às vezes você coloca um cavalo e um burro, aí tem muita confusão, porque um é mais rápido, o outro é mais lento, e um fica a puxar, a fazer toda a força sozinho, o outro mais relaxado. Tem grandes problemas quando não há o princípio da igualdade no jogo de canga. Há um grande problema, sério problema. Então, o conselho que Paulo está a dar, e que eu quero até estender esse conselho para a esfera econômica, é que não devemos nos prender em negócios, em amizades, em parcerias, enfim, até casamento, que é a segunda maior decisão que o ser humano deve tomar depois da salvação. Não devemos nos prender em julgos desiguais com infiéis, porque depois ela diz, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Absolutamente nenhuma. A resposta é nenhuma. Está claro, nenhuma. Então, se nenhuma, como é que você, que todos os dias
Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não a justiça da terra, mas a justiça do céu. Como é que pensa que vai ter um tratamento satisfatório se aquele com quem tu te abraças, tu te interligas, ele cinge-se sobre a justiça humana da terra, uma perspectiva medíocre de julgar as coisas? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Quando há luz, as trevas desaparecem. E quando não há luz, as trevas ocupam o lugar. Então não há nenhuma comunhão. Quero dizer uma coisa, meu amigo. Eu sei que há muita história de amigos que ficaram muito tempo no quimbo, aonde, na universidade, aonde. E Deus foi tão bom e misericordioso que vocês nunca chegaram a afiar as espadas, nunca. Deixa ler com vocês um pedaço, livro de Provérbios. Vamos ler Provérbios. Eu acho que tenho aqui o Provérbios. Provérbios, capítulo 27, acho eu. Provérbios 27, versículo 17. Diz assim: como ferro com ferro se aguçam, ferro com ferro se aguçam, assim o homem afia o rosto do seu amigo. A outra versão diz assim: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Os amigos verdadeiros afiam-se. E quando afiam-se, muitas das vezes há fricção. E a fricção produz quentura, fogo. Mas um amigo verdadeiro, ele te diz as verdades na cara. Ele não tem medo de ver que o que vai te falar pode trazer fricção entre vocês, desde que seja para te salvar, para te garantir o bem e, acima de tudo, a salvação. No entanto, quero concluir dizendo o seguinte: se tens um amigo que não te leva a Jesus, abandona, corta, não vou pena, corta, larga isso, não perca tempo, deixa. Não importa se é clarinho ou escuro, não importa se ele mesmo é bem parecido com a África, é o banto dos bantos que mais existe, se é coisano, se é branco, se é mestiço, se é mulato, cabrito, cafuso, se for o que ele for, se é chinês, amarelo, se é qualquer tipo de raça, não importa se é homem, mulher, se o teu amigo, ouça bem o que eu estou a dizer, ouça bem, se o teu amigo não te leva próximo de Jesus, deixa. Não perca tempo com isso, vai te levar à morte um dia, e a morte eterna. Amigo de verdade leva você a Jesus. Amigo de verdade fala de Jesus, introduz você a Jesus, faz-te crescer no conhecimento e na busca pela a vontade de Deus que se cumpra na vossa vida no dia a dia. Um amigo de verdade alicerça a vossa amizade em Jesus. Deus abençoe você.